projeto base que nós vamos utilizar, né, que é um projeto do empreendimento, do edifício residencial, um edifício com 10 pavimentos, né, térreo mais 9. Nós vamos trabalhar em cima desse material, onde nós vamos desenvolver todo o projeto de instalação de água fria, água quente, esgoto e águas pluviais para edificação predial, né, seguindo as normas NBR, né, normas ABNT, para desenvolvimento do projeto, dimensionamento, né, de todas as instalações, e vamos ver também a parte da prática de projetos. Obviamente que eu não vou, durante o curso, desenhar todo o projeto, eu vou demonstrar o que fazer, né, de como ser feito, a parte de isométricos, lançamento de rede de esgoto, tubulação de esgoto, águas pluviais. O roteiro nosso de projeto, de análise do projeto na parte de água fria, né, a sequência nossa vai ser água fria, água quente, esgoto e águas pluviais. Né? Nós vamos analisar a parte dos tipos de sistema de abastecimento, né, os tipos de alimentação de empreendimentos, reservatórios e cálculo de volume de reservatórios. Né? Vamos analisar instalações de recalque para edifícios residenciais e comerciais, é o mesmo cálculo de tanto faz para um para outro. O que muda no cálculo entre edifício residencial e um edifício comercial seria somente o volume, o cálculo de demanda de água diário, né? No edifício residencial, você vai considerar um valor, um X litros de água por dia por habitante. No caso do comercial, ele é uma vazão menor, nós vamos ver isso no decorrer do curso. E gera um volume menor de reserva de consumo diário, né? No caso do reservatório para uso comercial. Mas isso nós vamos analisando durante o curso. Nós vamos calcular aí o sistema de recalque, a parte de bombas, né? Calcular a altura manométrica, vazão de bomba para recalque, para alimentação de reservatório inferior, abastecer a partir do reservatório inferior, alimentar o reservatório superior, calcular o diâmetro dessa tubulação, golpe de ariete, analisar golpe de ariete por método simplificado, no caso de residencial, sistema de recalque é um método simplificado. Depois vamos analisar a parte de barrilete de distribuição, colunas de distribuição e os ramais da ligação interna da edificação. E dimensionar essas tubulações, né? Em sequência, entrando aí na parte de esgoto, a parte de retrosifonagem, conexões, sobre a altura na tubulação, separação atmosférica, ventilação de colunas, dispositivos quebradores de vácuo, né, e as características construtivas da instalação predial. Na parte de sistema de abastecimento de água, né, existem algumas formas de sistema de abastecimento de empreendimentos. Né. Existe o sistema público, né, onde você alimenta a edificação através da água da concessionária, que é o mais comum dentro do meio urbano. Né, você vai interligar seu empreendimento numa rede da Sabesp, ou da Sanasa aqui da região, ou DAI, ou SAI, depende aí a região onde você está. Cada região tem uma concessionária diferente. Em algumas regiões, a concessionária ela é uma autarquia municipal, né? Você tem os SAIs da vida, né? Onde você que administra todo o sistema de abastecimento e coleta de esgoto público, a parte de saneamento público da cidade, mas nas maiores cidades existem as concessionárias, são público-privadas. Né? Mais para frente nós vamos falar sobre essa parte de obtenção de diretrizes dessas concessionárias, mas o abastecimento dentro de um empreendimento ele pode ser através do sistema público ou através do sistema particular, né? Onde você faz a alimentação através de fontes alternativas, como poços artesianos. Né? Isso não é muito comum no meio urbano. Né? O que acontece hoje no meio urbano é você ter a rede interligada no sistema público e tem um poço artesiano, um poço profundo para alimentação, complementação dessa água. Né? Você tem que fazer uma outorga e obter licença ambiental para a interligação de um poço dentro do seu empreendimento.
De qualquer forma, você vai ter que pagar uma tarifa para consumo daquela água, né? Os postos hoje, os postos licenciados, ele tem um medidor de água, um hidrômetro na saída, onde você paga uma tarifa que é menor do que a tarifa da concessionária, mas você ainda paga por aquele consumo. Ou então você tem o sistema misto, né, que como eu falei, que pega parte da água parte da rede da concessionária e parte da água do sistema particular através de poços, né? Hoje existe um método, né, que já está comum de você trabalhar com sistema misto, mas para reuso de água de chuva, né? Isso não entra aqui na parte do sistema de abastecimento de água, mas ele é uma forma de você gerar água para consumo dentro do empreendimento, para usos específicos, é óbvio. O sistema de abastecimento de água dentro da edificação, né, ele pode ter o sistema direto, né, sem bombeamento ou com bombeamento, sistema indireto de água sem bombeamento ou com bombeamento, ou sistema misto. O que significa isso? Né? Eu vou avançar um pouco os slides. O sistema direto seria o sistema convencional para uma residência, onde você abastece os pontos de consumo do seu empreendimento, do seu imóvel, através da rede de água direta, né, sem ter um reservatório nem inferior e nem um reservatório superior. É o que acontece nesse caso, que está na imagem, onde você tem a interligação direta com a rede pública, passa pelo hidrômetro, pelo medidor de água, e vai abastecer direto os pontos de consumo. Né? Esse é um método não recomendado e pela ABNT não é nem permitido isso, né? Você ter um empreendimento, um imóvel particular sem reserva. Né? Não é recomendado que você tenha um imóvel desse, porque se faltar faltar água na rede da concessionária, você vai ficar sem água instantaneamente. Né? Mas é um sistema não é incomum de acontecer em imóveis residenciais, em casas, né? Em áreas de periferia, acontece muito de não ter reservatório nas casas. Existe ainda, no caso, o sistema direto de abastecimento para edifícios, né? Essa é uma técnica de você executar, são técnicas de execução da instalação hidráulica, mas no sistema direto não é recomendado, como eu disse anteriormente. Né? Você não vai abastecer direto os pontos de consumo do seu empreendimento sem ter uma reserva interna do seu empreendimento. Né? Esse tipo de instalação nós vamos analisar aqui em alguns casos. Né? Você aplica esse tipo de instalação para uma torre quando é um conjunto de torres, um condomínio de torres, onde existe um reservatório no condomínio. Né, um reservatório no condomínio que abastece diretamente os pontos de consumo. Aí na torre, nesse caso, você não teria o reservatório na cobertura nem na parte inferior. Você tem um condomínio com várias torres que tem um reservatório nele, mas não direto interligado ao sistema público. Né, você tem que ter uma reserva daquele seu imóvel, daquele seu empreendimento. Né, aqui nós temos o sistema direto sem bombeamento. Né, esse sem bombeamento você, obviamente, a rede pública, a rede que passa próximo desse seu bloco desse seu empreendimento, você teria que garantir, através dessa rede, uma pressão suficiente para atender os pontos de consumo no ponto mais desfavorável, no apartamento mais alto, no pavimento mais alto do seu empreendimento. Nós vamos analisar isso também durante o curso, calcular pressão suficiente para abastecimento dos pontos de consumo. Caso não tenha pressão suficiente, você pode instalar um sistema de bombeamento que vai pressurizar a água e alimentar os seus pontos de consumo. Novamente, esse sistema direto, né, interligado com a rede da concessionária, não é permitido. Né? A própria concessionária, quando você solicita a diretriz, se você solicita a diretriz para a interligação desse seu empreendimento, verificando se tem viabilidade de interligar seu empreendimento na concessionária, na rede da concessionária, ela vai te informar que você tem que ter um reservatório interno
né, algumas concessionárias já falam para você qual o volume que você tem que reservar, né? Então, como eu disse, esse tipo de sistema direto, ele é utilizado, a gente utiliza, né, analogamente em conjuntos onde existem várias torres no mesmo empreendimento, no mesmo imóvel. Vou abrir aqui um exemplo desse tipo de instalação, né, onde você tem uma rede de água abastecendo um condomínio. Um condomínio com várias torres a partir de um reservatório comum, e você conseguiria fazer a analogia do sistema de distribuição dessa forma. Essa é uma imagem de um condomínio real, um projeto real, de um condomínio que hoje a gente conhece muito, visualiza muito desse tipo de empreendimento dos Minha Casa Minha Vida. Né? Minha Casa Minha Vida geralmente é um empreendimento onde você tem as torres implantadas na terra, apoiados na terra, não tem edifício, garagem, não tem subsolo, né? Com várias torres no mesmo condomínio, né? Aqui eu tenho uma torre, outra torre, vários blocos de apartamentos, e esses blocos de apartamentos, eles são alimentados a partir de um reservatório elevado, uma caixa d'água conhecida como castelo d'água, né? É uma das opções, ou cilindro d'água, torre d'água, né? A partir dessa torre d'água, ela alimenta os blocos de apartamentos, né? Então, se eu analisar simplesmente um bloco isolado, né, eu teria uma situação como esta, né, como a prevista no primeiro caso, onde eu estou passando com uma rede de água em frente a esse meu bloco e alimentando diretamente a torre, né, diretamente os apartamentos, sem a necessidade de um reservatório nesse prédio em si, né, nesse meu prédio aqui, nesse meu edifício, nesse bloco 6, né, nenhum dos blocos desse empreendimento tem reservatório na cobertura. Ele abastece diretamente os apartamentos. A partir deste reservatório. Este reservatório ele garante a pressão suficiente para abastecer o meu empreendimento. Mas nunca vai acontecer de você ter esse empreendimento, esse bloco, essa torre, sem um reservatório interno do condomínio interligado direto na rede pública. Né? Isso então, esse tipo de empreendimento, sempre dentro do empreendimento, você vai ter um reservatório de água, né? Mas, como eu estava dizendo, o sistema de abastecimento direto é pouco usual, mas é uma técnica de instalação prevista em norma. O outro sistema de distribuição interna de instalações de água fria, né, seria o sistema de distribuição indireto, sem bombeamento nesse caso. Né? O sistema de distribuição indireto, sem bombeamento, é o mais usual, o mais comum, né, em imóveis até 3 pavimentos. Né? Imóveis de até 3 pavimentos, o mais usual é o sistema de abastecimento indireto sem bombeamento. Né? Ele vai abastecer um reservatório na cobertura, né? Abastecer um reservatório na cobertura, que é a caixa d'água residencial, comuns nas casas, né? E em prédios, como eu falei, em prédios de até 3 pavimentos. E vai abastecer por gravidade através da pressão disponível na rede de água, na rede pública. Né? Por que até 3 pavimentos? A rede pública, por norma, a concessionária é obrigada a garantir uma pressão mínima de 10 metros de coluna d'água, 10 MCA. O que isso significa? Né? A pressão da água é suficiente para subir apenas 10 metros de altura dentro do meu imóvel. Então, se eu pegar um prédio com 4 pavimentos, por exemplo, com 3 metros de altura, cada pavimento, pé direito de 3 metros em cada pavimento, eu teria 12 metros de altura. A pressão da rua não seria suficiente para abastecer esse meu reservatório na cobertura. Né? Obviamente que você
dependendo de onde você estiver com o seu empreendimento, você vai verificar a pressão nessa sua rede e ela vai estar com mais do que os 10 metros de coluna d'água. Porém, conforme acontece o consumo de água, o uso diário da água na rede pública, essa pressão vai variar. E vai chegar em alguns momentos que ela vai atingir o mínimo de 10 metros, dependendo de onde você estiver com o seu empreendimento. Então, quando você projeta empreendimentos, você sempre pensa na instalação de reservatórios, né? Se você tiver um único reservatório, esse reservatório deverá estar a no máximo 10 metros acima do nível da rua, né? Então, por isso, três pavimentos de 3 metros, pé direito de 3 metros, seriam 9 metros, mais a altura do reservatório, poderia, nesse caso, com 3 pavimentos, ultrapassar até o máximo, que seria os 10 metros. Mas, no máximo, 3 pavimentos para abastecimento direto, para garantir que você consiga abastecer pela pressão mínima da rede pública. Nesse caso, você tem um reservatório superior, e a partir desse reservatório superior, você abastece por gravidade os pontos de consumo interno. Esse é o sistema comum utilizado nas residências, em comércios, pequenos comércios, né? É o sistema de distribuição e alimentação para esse tipo de empreendimento, de pequeno porte. Quando o sistema de distribuição, né, não tem pressão suficiente para abastecer meu reservatório na cobertura, né, eu tenho um sistema de abastecimento indireto com bombeamento. Né? Eu teria que ter um reservatório inferior, né, para captar essa água que vem da rede pública com a pressão de até mínima de 10 metros, vai alimentar esse reservatório inferior, e a partir de um sistema de bombeamento eu alimento o reservatório superior, e deste reservatório superior eu vou fazer a distribuição para os pontos de consumo. Hoje existem algumas variáveis para esse tipo de instalação que nós vamos ver durante o curso. Né? Mas ainda é o mais usual. Né? Vocês devem ter já analisado e visto empreendimentos, os prédios normalmente têm um reservatório inferior, um sistema de bombeamento, um reservatório na cobertura. E aí abastece os pontos de consumo dos apartamentos ou salas comerciais. Nós vamos analisar e dimensionar um empreendimento desse tipo. Né? O nosso empreendimento proposto, né, ele tem no pavimento térreo um reservatório inferior, né, são caixas na parte inferior, e na cobertura tem lá os reservatórios para distribuição, para alimentação dos apartamentos. E nós vamos trabalhar em cima desse empreendimento, esse tipo de projeto, alimentando através do sistema indireto, né, com reservatório inferior, sistema de bombeamento e alimentação do reservatório superior. Então, nós temos aí, dentro do sistema indireto de abastecimento, por que indireto? Os pontos de consumo recebem água indiretamente a partir de um reservatório interno. Dentro do sistema indireto, nós podemos ter sistema indireto com reservatório somente na cobertura, somente reservatório superior. Nós podemos ter um sistema indireto com reservatório inferior, sistema de recalque mais o reservatório superior. Ou existe uma possibilidade de você não instalar reservatório inferior, instalar um sistema de pressurização e alimentar o reservatório superior. Dentro deste tipo de situação, com sistema indireto e bombeamento para alimentação do reservatório superior, você tem que tomar alguns cuidados que nós vamos ver ao longo do curso. Nós não podemos instalar um sistema de bombeamento comum. Né? Esse sistema de bombeamento ele tem que ser do sistema de bombeamento tipo booster, que nós vamos ver mais para frente. Né? É um sistema que ele tem controle eletrônico e ele não faz a sucção da água da rede a montante da bomba, antes da bomba. Ele não vai sugar a água da rede antes da bomba. Né? Ele não é permitido trabalhar dessa forma, porque senão eu diminuiria a pressão da rede pública, né? Consumiria mais água do que está previsto na rede pública e você geraria uma defasagem, geraria problemas na rede pública. Né?
Mas isso nós vamos ver durante o curso. Vamos analisar as três situações. Existe também a possibilidade de você abastecer empreendimentos através do sistema indireto por sistema de pressurização hidropneumático. Isso é muito comum em grandes empreendimentos de shoppings e grandes indústrias, onde você tem um tanque de pressurização, um tanque hidropneumático, que você consegue captar a água da rede pública. Esse tanque hidropneumático ele pode ser sem sistema de bombeamento, com sistema de bombeamento, as duas primeiras situações sem reservatório inferior, e outra terceira opção com reservatório inferior e sistema de bombeamento. Esse primeiro sistema, o tanque de pressão, ele é composto aí por uma parte de água, e outra parte de ar, Ele tem uma bolsa de ar interna. Conforme vem a pressão da rua alimenta esse tanque, ele aumenta a pressão da água e faz com que consiga abastecer os pontos de consumo. Isso quando a pressão da rede é suficiente e esse prédio ele não tem um número de pavimentos elevado, prédios de 7, 8 pavimentos. Mais do que isso, um sistema sem bombeamento não vai conseguir abastecer. Você tem a segunda opção, onde a pressão da rede não é tão elevada, a ponto de casar a pressão da rede mais o tanque hidropneumático e abastecer os pontos de consumo. Por isso, você tem uma bomba que alimenta esse tanque de pressão, aumenta a pressão do tanque e consegue abastecer os pontos de consumo. Eu tenho o sistema com tanque hidropneumático e sistema de bombeamento, e o terceiro sistema é o tanque hidropneumático com reservatório inferior. Hoje, o que é comum para empreendimentos residenciais? Você consegue trabalhar nesta mesma situação, só que para usos residenciais e edifícios comerciais, você não utiliza o tanque hidropneumático. Isso aqui foi substituído, porque ele é um tanque que ocupa muito espaço. Você substitui o tanque hidropneumático por sistema de pressurização com inversor de frequência, analisando as mesmas hipóteses, mas com sistema de inversor de frequência. Novamente, a aula de hoje é uma aula de introdução e nós vamos analisar ponto a ponto cada uma dessas situações, mas nesse curso nós não vamos trabalhar com tanque hidropneumático, nós vamos trabalhar com sistema de inversor de frequência, que é uma metodologia mais atualizada e existente no mercado e bastante utilizado para empreendimentos residenciais e empreendimentos comerciais, edifícios de salas comerciais. O terceiro sistema, o sistema misto de distribuição interna, como eu falei nesse caso, ele tem um sistema de abastecimento dos pontos de consumo através de reservatório e alguns pontos abastecidos através a partir da rede pública. Isso era muito comum em residências, em casas, onde você tem pontos de filtro, pontos de pia de cozinha e tanques de lavar roupa, abastecer direto da rede de água, e o restante dos pontos, inclusive esses pontos de pia e tanque, a partir do reservatório. Em casas, antigamente, você tinha essa situação. Dentro do empreendimento residencial, empreendimento comercial, para um projeto de grande porte, você utiliza esse tipo de situação, deixando os pontos de torneiras de jardim, pontos de uso que não seria um uso nobre, onde você tem a possibilidade de ficar sem utilizar aquela água, mesmo que acabe a água da rede pública, no caso de torneiras de lavagem de subsolos, pontos de irrigação de jardim, pontos de área comum do empreendimento, onde não é essencial que tenha a água disponível, você pode utilizar o sistema misto. Você deve utilizar o sistema misto para que, quando acabe a água da rede pública, você não desperdice a água
do seu empreendimento, do seu reservatório, com limpeza de estacionamento. Também nós vamos analisar essa situação dentro de um projeto real.